hoje eu vou te ajudar como deixar a sua introdução mais criativa e fazer com que o seu leitor fique pressionado logo no seu primeiro parágrafo. Então não sai daqui, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e não esquece de deixar o like. Deve ter a dificuldade de saber como iniciar o seu parágrafo, inclusive quando ele é a introdução. Acredito que é uma dúvida recorrente da maioria dos alunos que nunca escreveram uma redação na vida. Mas a dica que eu vou te dar, na verdade, é uma dica óbvia e bastante simples, que você vai saber como começar a sua introdução. É bastante simples. A única dica é: você precisa, antes de começar a sua introdução, saber o tipo do repertório que você vai utilizar nela. Como você pode perceber aí no título do vídeo, além de te explicar como começar a sua introdução, eu também vou falar sobre os tipos de introdução que existem. Então, são justamente esses tipos que você precisa saber para começar a sua introdução. Como assim? Vamos pensar que você quer usar filme na sua introdução. E a primeira coisa que você deve fazer para iniciar a sua introdução é: no filme Alice no País das Maravilhas, aí você começa a relatar o que aconteceu na cena, né? Claro que a cena deve estar bastante associada com o seu tema. Um exemplo, vamos supor que o tema da redação seja automedicação no Brasil, os perigos da automedicação no Brasil. Então você vai começar a sua introdução. No filme Alice no País das Maravilhas, é retratado pela personagem principal uma cena em que a mesma toma uma porção desconhecida que, por consequência, a leva a diminuir de tamanho. Então aí você já começa a associar com os perigos da automedicação no Brasil, que as pessoas tomam remédios desconhecidos apenas por indicação de terceiros e acabam tendo consequências no futuro. Então, a única coisa que você deve saber para poder começar a sua introdução é saber o tipo de repertório que você vai utilizar nela. Se for um filme, você inicia no filme tal, 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 e aí você começa a explicar. Se for uma série, você coloca na série televisiva, aí você cita o nome da série e já começa a explicar a cena que esteja associada com o seu tema, tá? Bastante cuidado nisso. Se for uma constituição legislativa, você começa utilizando a expressão: o artigo 6º assegura a todo cidadão brasileiro o direito à educação, entendeu? Se for uma lei, você começa sempre colocando o artigo, o número do artigo. Talvez isso nem seja tão necessário, mas se você quiser, assim, de fato, alavancar sua nota e fazer com que sua introdução seja de verdade diferente e que o leitor fique pressionado, aí você usa esses tipos de introdução para deixar ela criativa, certo? Dica também para quem gosta de usar alusão histórica. Eu só estou dando um exemplo aqui de como você pode começar a sua introdução usando esses tipos, mas eu vou explicar mesmo daqui a pouco como você pode utilizar cada tipo desse. Mas para quem gosta de usar alusão histórica na sua introdução, é somente começar com a expressão há séculos atrás, ou utilizando também o ano em que aconteceu o período histórico. Vamos lá! Existem vários tipos de introdução em que você pode utilizar no seu parágrafo e deixar ele bem mais criativo, deixar com um toquezinho assim de diferença e fazer com que realmente o seu leitor fique pressionado com a sua criatividade em escrever a sua redação. A primeira e a mais importante é a Constituição Federal. Mas por que eu acho que a mais importante seja ela? É uma questão bastante lógica. Vê bem, se o tema da redação do Enem aborda problemas de ordem social, cultural ou política, é óbvio que tudo isso você encontra na Constituição Federal. Então, você demonstra ao leitor que você tem conhecimento sobre os direitos de todo cidadão e que certamente o tema que está sendo abordado, que é sobre algum problema social que está recorrendo, você sabe que você tem conhecimento sobre alguma lei, sobre algum direito do cidadão brasileiro, que você está usando isso a favor da sua argumentação, obviamente a sua nota vai alavancar
porque você vai estar demonstrando um uso de tipo de introdução diferente. O outro tipo pode ser de filmes ou séries. E como é que isso pode ser utilizado? No início do vídeo eu já expliquei a você como você pode utilizar esse tipo de repertório para iniciar o seu parágrafo. Mas a questão é, como é que eu posso usar um filme ou uma série na minha introdução com um repertório sociocultural? É simples, minha gente. É claro que você vai usar um filme ou uma série como repertório que você já tenha assistido. É claro que você vai ter conhecimento sobre tudo que aconteceu no filme ou o que é que acontece na sua introdução. Você simplesmente vai tentar relembrar do filme que você assistiu e vai pegar a cena que está de acordo com o seu tema e vai desenvolver essa cena baseado no tema da sua redação, para que esteja bastante relacionado. Como exemplo que eu dei aqui do filme Alice no País das Maravilhas, eu falei uma suposição sobre o tema ser sobre automedicação. Então eu escolhi uma cena do filme que abordasse justamente essa questão do tema sobre automedicação e apenas desenvolvi ela com as minhas próprias palavras. Aí muita gente pode dizer, mas é justamente aí que está a minha dificuldade, escrever. Até às vezes eu penso com palavras até boas para escrever, mas só que na hora de colocar no papel eu não consigo. Eu também falei sobre isso em um vídeo passado, mas eu vou relembrar aqui. A questão é que você não vai conseguir vencer uma dificuldade de uma hora para outra. Você não estava acostumado a estar escrevendo redação, então é claro, normal e compreensível que você tenha essa dificuldade, que você não pode desistir. Se está tendo dificuldade agora, a questão é continuar e persistir e nunca pensar negativo. Na medida que eu for explicando, eu vou colocando os exemplos aí na tela de como você pode aplicar de fato na prática cada tipo de introdução. Então é só você pausar o vídeo, tirar print da tela e depois dar uma olhadinha com mais calma. E a outra coisa que eu quero falar é que é claro que para você poder realmente escrever uma boa introdução com um bom tipo de repertório, é você se identificar com o tipo de introdução. Um exemplo bastante claro é de quem gosta de estudar histórica, claramente já se identificou com a alusão histórica. E sempre que estiver estudando, vai identificar uma vez ou outra nas matérias algum ponto que aborda algum problema social em que ele usa a seu favor do repertório. E isso acontece com os outros tipos de introdução. Quem gosta de estudar filosofia também pode se identificar com a citação direta ou indireta a favor do seu repertório. Quem gosta de assistir filme ou série, ou seja, você precisa se identificar com o seu tipo de introdução para poder ficar bem mais fácil para você usar ao seu favor. Na introdução histórica, você realmente precisa saber o que aconteceu no período histórico para poder você usar na sua introdução. E você sabe também que é uma questão de comparação de tempo. Como a gente está falando de história, a gente está abordando tempos passados. Para falar sobre o nosso tema, a gente está abordando o tempo presente. Ou seja, assim que você terminou de explicar o seu repertório, você já joga uma expressão ou um conectivo que possa deixar aí uma certa comparação entre o tempo presente e o tempo passado. No exemplo que está passando aí na tela, vocês estão vendo que depois que eu usei o repertório, que foi sobre história, eu usei uma expressão que pudesse trazer para o meu tempo atual e eu já expliquei o tema, a minha forma de interpretação em relação ao tema. Então, isso aí vocês precisam se ligar, porque não é só explicar o repertório e já ir explicar o tema. Você precisa antes jogar uma expressão que aborda essa conexão entre os dois. A alusão literária acontece praticamente a mesma coisa com a sua alusão histórica. Por quê? Para você falar de história, você precisa conhecer o que realmente aconteceu. E a mesma coisa com a literatura. Para você poder falar, você precisa ter ciência sobre o que aconteceu no período literário. Um exemplo, a gente está falando sobre depressão e suicídio. Aí você pode citar a segunda geração romantista, que teve um período chamado Mal do Século, em que a maioria dos jovens se suicidavam. Então, isso daí você já pode usar no seu repertório. E vários outros tipos também que há na matéria de literatura. O que eu vou dizer agora é realmente para quem teve infância. Por quê? Porque pessoas como eu não assistiu muito desenho animado, então também não tem nem muito o que falar
sobre desenho animado nas redações. Então, mas para quem teve realmente infância e assistiu muito desenho animado, vai saber do que eu estou falando agora. Você pode usar, sim, desenho animado na sua redação. Um grande exemplo é Tom e Jerry. Se caso o tema da redação abordar maus tratos aos animais domésticos, você pode usar Tom e Jerry ao seu favor. Um exemplo, no desenho Tom e Jerry é abordado cenas de maus tratos por seus próprios donos. Isso aí, quando você terminar de explicar, já joga uma expressão e já traz para o tempo atual, fazendo a comparação, que o mesmo acontece no Brasil atualmente. E o outro tipo de introdução que você também pode colocar é citação direta, realmente para quem gosta de usar filosofia. E como é que essa citação direta funciona? Você claramente vai citar o nome do filósofo, vai começar de acordo com o filósofo tal, e aí já vai escrever o que ele disse. No caso da citação direta, você tem e deve escrever da mesma forma que o filósofo falou, e a fala deve estar sempre entre aspas. No caso, é uma questão de decorar a citação filosófica realmente do filósofo, o que é bastante diferente da citação indireta. Por quê? Na citação indireta, você apenas vai ler o que o filósofo falou e vai escrever com suas próprias palavras. E dessa vez não precisa colocar entre aspas, já que é uma citação indireta. E o outro tipo também é a questão de definição. Como assim? Você pode definir alguma palavra, dizer o significado de alguma palavra que esteja associada ao seu tema. Um exemplo, vamos supor que o tema seja sobre meio ambiente. Então, qual o conceito que possa falar sobre meio ambiente? Ecologia, que a gente estuda em biologia. Então, você pode começar usando o conceito de biologia, né, no caso de ecologia, dizendo que aí é mais uma questão de interação entre o meio ambiente e o homem e que nisso pode ocorrer um certo descontrole pelo próprio homem em relação à natureza, fazendo com que haja poluição. Então, isso aí fica a critério da sua pessoa. Você precisa se identificar com o tipo de repertório que você quer utilizar para começar o seu parágrafo, no caso a sua introdução. Isso aí vai ficar bem mais fácil para você poder iniciar. Não há bicho de sete cabeças, só uma historinha mal assombrada que você usa na sua mente, mas é tudo questão de prática. Você praticando, você vai conseguir escrever uma boa redação. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Comenta aí nos comentários. Não. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Até o próximo.